Se o cliente não confia em você, nos primeiros minutos você já perdeu a venda no início do seu atendimento. Você pode ter o melhor produto, a melhor condição, o melhor preço. Sem conexão, você vira só mais um vendedor básico, aquele tirador de pedido. E é aqui, nesse momento, que entra uma técnica muito importante e poderosa no mundo das vendas: rapport. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar tudo sobre rapport. O que é de verdade, como você pode usar essa técnica nos seus atendimentos e erros que destroem suas vendas sem você perceber se não usar o rapport. Fica até o final do vídeo. Antes da gente seguir, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, dá essa moral aí, dá essa força e compartilha com os vendedores aí que vivem dessa profissão importantíssima. Afinal de contas, o mais importante é dinheiro no bolso, de premiação, de meta, enfim, é super legal. Então compartilha essa técnica que vai ser fundamental para você aí conquistar mais vendas e mais clientes. Bora lá então pro vídeo. É óbvio, antes de trazer tudo que eu falei lá no início, é preciso explicar o que é rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa e significa conexão, empatia, ligação. Então, você que é vendedor e depende dessa interação social com o seu cliente, é fundamental conquistar ele através de rapport. Então, essa conexão chamada rapport é a ideia de que você e o cliente estão na mesma sintonia, na mesma página, no mesmo ritmo. E isso cria uma conexão entre vocês e você, vendedor, sai do papel de vilão, daquele cara chato, para um papel de identificação. O cliente começa a identificar e se conectar com você. Com essa conexão feita, você com certeza reduz a resistência que tem, entre cliente e vendedor, e você não vai ficar tentando vender por convencimento, você não vai ficar na defensiva. Você vai atuar diretamente no ataque, claro, com técnica, e é exatamente isso que o rapport faz. Então a primeira técnica que eu quero trazer aqui é óbvio, é a cordialidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que prazer te atender. Estou muito feliz de você estar aqui, claro, sem forçação de barra. Mas a primeira conexão entre um cliente e o vendedor é justamente a saudação, é o início desse elo. E é muito importante ser atendido da maneira adequada, ou atender da maneira adequada. E um ponto importante que eu quero deixar para você aí que está assistindo refletir. Quantas vezes você está pesquisando condição, preço, e você fecha com aquela pessoa que te deu uma atenção que foi mais cordial, mais educada? Você trocaria por um vendedor que só manda o preço e nem te cumprimenta, não te apresenta o nome, não fala nada, só te manda a proposta? Percebe a conexão que se inicia logo no início do seu atendimento. Fala o seu nome: olá, bom dia, seja bem-vindo, prazer te atender, meu nome é Rodolfo, vou dar continuidade ao seu atendimento, vou dar início ao seu atendimento. Isso é fundamental para o início da conexão. Técnica número 2 é a do espelhamento. Se você começa a atender um cliente percebendo todo o cenário em volta que aquele cliente está trazendo, as situações, o seu perfil, você começa a conectar com ele. E isso é importante, se espelhar. Se o cliente está no ritmo acelerado, atenda mais rápido. Se o cliente está num ritmo mais tranquilo, atenda com mais calma e mais tranquilidade. Comece a espelhar as atitudes e o comportamento que aquele cliente trouxe para sua loja. Se ele é mais direto, seja mais objetivo também, sem muita enrolação. E claro, sem usar termos técnicos. Você não precisa responder em alto nível para um cliente que muitas vezes nem entende muito a parte técnica do seu negócio. Ponto de atenção, não é virar um imitador, ok? É ajustar o seu atendimento para a condição, para o perfil do cliente que entrou no seu estabelecimento. Essa conexão por técnica do espelhamento é muito importante para o cliente entender que você está no mesmo tom, no mesmo patamar que ele. E aí ele relaxa, ele tira toda
armadura em volta, né, do processo de compra e acaba tomando decisões mais... o atendimento fica mais tranquilo, mais suave, mais claro e a chance dele comprar é muito maior. Técnica número 3 aqui, repetir palavras e até mesmo o nome do seu cliente. O nome é muito importante no processo de venda. Então chame pelo nome. Não sabe o nome? Pergunta. Como é que você chama? Beleza. Prazer, Rodolfo. Meu nome é Luiz. Enfim, você precisa criar conexão com saudação, com entrega do nome, pergunta o nome e você também se apresenta, fala o seu nome. Isso é fundamental. E passe a chamar esse cliente pelo seu nome. Isso vai dar uma sensação de pertencimento, de conhecimento. Pô, aquele cara me conhece, aquele cara sabe o que eu estou procurando. Cria de novo essa conexão. E aqui, além disso, de repetir o nome, de se apresentar e falar o nome, vamos imaginar então um cenário de repetição de palavras. Se o cliente fala assim para você, eu preciso de algo que me dê segurança, você vai responder com a técnica da repetição de palavras usadas na pergunta dele, usada na frase dele. Olha só. Perfeito, vamos focar em segurança. E aí você pode trazer, por exemplo, nesse caso, atributos de segurança. Percebe que ele está te dando a pista, a dinâmica e o fator de decisão de compra de presente. É só você ajustar o seu formato de falar. Essa estratégia aqui serve para conectar também o vendedor do cliente através da sensação de o cliente pensa assim, pô, esse cara está me ouvindo, ele está entendendo o que eu estou falando. Só de usar palavras repetitivas. O cliente vai se sentir ouvido e passa a confiar mais em você. Mais uma técnica aqui para fechar as técnicas de rapport, interesse real. Eu já falei lá no início do vídeo, é óbvio que você não vai ser um papagaio imitando a pessoa, mas você precisa demonstrar interesse real. Faça perguntas que conectam e que mostrem para o cliente que você está interessado. Como que é a sua rotina? Como que essa decisão de compra impacta a sua vida? Hoje, qual é a sua maior dificuldade? Por que você não comprou isso lá no concorrente? O que está faltando para a gente fechar negócio? Mas aqui, o ponto mais importante é escutar a resposta. Não é ficar perguntando, né, decorando, criar um roteiro e ficar só repetindo perguntas. Porque aí você vai ficar só pensando na próxima frase que você precisa falar de efeito. Não, aqui você precisa entender, porque é com essas perguntas que nós, vendedores, vamos ajustar a proposta para a realidade e para as necessidades que o cliente está te mostrando nas perguntas que você está fazendo para ele. O rapport morre quando o cliente percebe que você está só esperando ele ficar calado para emendar um outro assunto. E não é esse o propósito do rapport. Rapport é conexão. Conecte com o seu cliente para vender mais. Já que eu trouxe técnicas de como usar rapport, eu quero trazer erros que destroem rapport. Como você não deve usar isso aqui. Número 1, forçar a intimidade. Meu amigo, meu parceiro, fala meu camarada, estamos juntos. Aquelas gírias que se popularizaram, que hoje nem é considerado mais gíria, mas uma informalidade muito exagerada traz talvez a sensação de não, esse cara não me agrada, o jeito que ele fala. Então uma postura séria, mais óbvio, respeitosa, dinâmica e até às vezes, dependendo da abertura do cliente, brincalhona, faz sentido. Agora, muito exagerada, forçando muita intimidade, aqui acende um alerta importante para você não fazer essa atitude. O cliente acaba percebendo ali, ele tem a sensação que aquilo ali é artificial, é meio manipulado, sem um alinhamento, sem uma ideia clara. Então cuidado com esse erro aqui. Venda não começa na proposta, começa na conexão entre você e o cliente. Quem cria conexão vende mais. Quem só apresenta produto vai disputar preço com o concorrente. Se você aplicar pelo menos uma dessas técnicas que eu mostrei aqui, já no seu próximo atendimento, pode ter certeza, sua taxa de conversão, fechamento, vai mudar para melhor. Se você quer evoluir como vendedor, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, dá essa moral, dá essa força, compartilha esse conteúdo. E comenta aqui embaixo se você utilizou uma dessas técnicas para vender e se deu certo. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Fui!